Bendito dia, pessoas. Bendito seja o nosso dia, sagradas sejam as nossas forças. Hoje é terça-feira, 21/3/2023. 21/3/2023. Leitura de 21/3/2023. No domingo, eu recebi a intuição, né, de utilizar para essa leitura o tema da prosperidade, tá? Muito forte energia de caboclo, muito forte energia de Exu, preto velho. É fazer, viu? Energia de... Tá vendo uma palavra aqui? É essa palavra que tá sendo intuída? Fazimento. Energia de fazimento. Tem que fazer, construir. A prosperidade, né? Prosperidade, ela é construída, assim como o amor. Apesar de ser genuíno, a gente perdeu, né, a capacidade de pensar na prosperidade como algo fora da matéria. A gente perdeu a capacidade de olhar a prosperidade. É assim, ó. Nossa, mas eu não tô vendo dinheiro na conta, então não tô próspero. Ah, não consegui comprar aquele celular que eu vi da última geração, então não tô próspero. Não tenho carro, tô sem prosperidade. Tô sempre ligado a algo material, sabe? Quando na verdade o nosso maior elemento da prosperidade é o tempo. O que você tem feito com o seu tempo? Como que você tem aproveitado a matéria-prima do tempo, né? Por gentileza, 3 energias para abrir esse jogo. Essa leitura vai ser uma leitura aberta para quem quiser ouvir, tá? Existe um grupo que recebe essa leitura todas as terças-feiras, que já está acostumado com as energias que dialogam aqui dentro desse espaço, tá? Mas eu sinto de falar que aqui não existe nenhuma instituição religiosa comandando absolutamente nenhuma fala, tá? São frequências, energias, ligações espirituais, espiritualidade se manifestando sem intervenção de nenhuma instituição. Então, a quem ressoar, né? Continue. A quem não ressoar, boa sorte, boa caminhada. 3 cartas, por gentileza. Mais uma. Mais uma. Senti de pedir 3 cartas porque é como se necessitasse de fundamentos, tá? Fundamentos. Então é assim, ó. Nesse momento, muita gente passando por mudanças, né? Mudanças que estão sendo sentidas, experienciadas, vivenciadas como sendo uma tempestade, um vendaval, sabe? Quando parece que tudo é jogado para cima para cair no lugar certo. É isso que tá acontecendo. É isso que tá acontecendo. E a gente já abre essa leitura com 22 Iroko, 20 Oxalufã, 15 Exu. O tempo é o nosso recurso mais precioso. Se eu invisto a minha energia, a minha mentalidade, né, as minhas características, sabe,
intelectuais para pensar no meu tempo com desprezo, porque é desprezo que a gente está fazendo com o tempo. É a gente, humanidade. É desprezar o seu tempo você gastar com conversa fiada, com fofoca. Gastar o tempo em saber da vida do outro para quê? Né? Tô dando um exemplo. É desprezo com o tempo investir a sua energia em alimentar, nutrir seus traumas, nutrir aquilo que aconteceu de ruim. Só que a gente tem um corpo humano, nós estamos encarnados. Nós sentimos, nós experienciamos a emoção. Mas que tipo de emoção você acolhe? Se essa emoção é negativa, né? Se essa emoção ela é densa, obviamente que a sua energia vai baixar. Obviamente que você vai trazer mais situações complexas. Obviamente que os barulhos externos vão atrapalhar. É natural. Então, precisa de uma nova ação, precisa de uma nova, um novo formato de enxergar as coisas. Por que aconteceu isso aqui comigo? O que isso quer me dizer? O que isso veio trabalhar em mim? São perguntas, né? São questionamentos que trazem uma ampliação da visão. A próxima carta é o Xalufã, então já me fala de sabedoria, paz, paz para pensar nos próprios propósitos, paz para pensar na própria caminhada. Se a gente não pensa, não centra, não é sobre o outro, não é sobre mas eu tô esperando que aquele outro faça isso, eu tô esperando que aquele outro me dê isso, eu tô esperando que saia aquele dinheiro, eu tô esperando, e o tempo tá correndo. O tempo é rei, né? Ele é a única coisa que não deixa de acontecer. O tempo não vai esperar você se sentir pronto, pessoa. Tá? Eu vou falar sempre no feminino, tô sempre me referindo a pessoas, que eu trabalho com o feminino. Ele não vai esperar você estar adequada a receber ou a entregar. Ele quer movimento, ele quer ação, ele quer diálogo. E é simples, tá? É simples, você não precisa fazer nada muito, sabe? Nada muito assim absurdo para poder começar a receber essas intuições, essas informações de como lidar melhor com o tempo. Só deixando de gastar o seu tempo em assistir coisas que não te traz, não te trouxe nada para pensar, ou trouxe só problema para pensar. Isso não é só sobre assistir, tá? Isso é sobre ouvir, é sobre trocar, partilhar. Sabe aquele negócio de chamar outra pessoa para falar de uma terceira pessoa? Tempo perdido. Sabe aquele negócio de assistir uma coisa que você já viu milhares de vezes e não tem nenhum conhecimento, não tem nada para absorver ali, só tem tragédia, traição, morte. De vez em quando é bom a gente assistir essas coisas pra gente ver em que grau a humanidade se encontra, né? Mas eu tô dizendo de propósito. Ficar todo dia vendo as mesmas coisas, acessando os mesmos conteúdos,
sabe, sem renovação, isso não é agir bem com o próprio tempo. E o tempo, ele tá totalmente ligado à prosperidade, tá? Totalmente ligado à prosperidade. Por quê? A matéria, ela é como se ela não se satisfaz. Ela não se satisfaz, ela sempre quer mais. Então, você tinha um corpo X, aí agora você tem um corpo Y, logo você vai querer ter o Z. Porque o mundo externo, ele molda a nossa percepção, né? A mídia molda a nossa percepção. Ela traz quereres que não são nossos. E aí você passa a olhar para o seu corpo todos os dias como se ele fosse uma aberração. É a ferramenta mais importante que você tem. É a sua é o seu meio de transporte, de comunicação para a sua verdadeira forma. Você não é o seu corpo, você não é o seu peso, não é o seu cabelo, não é a sua cor. O que você é, então? Próxima carta é Exu. Movimento, comunicação, movimento com sabedoria, né? Porque as pessoas têm uma visão de que Exu só quer beber, só quer farrear, não quer nada com nada, né? Vocês acham que ele não evolui também? Movimento com sabedoria, com paciência. Falar com quem tem que falar, sabe? Aproveitar o tempo para coisas boas, para estudar, para acessar coisas importantes, conhecimentos importantes, tá? Para acessar aquilo que vai mudar a tua história. Eu não tô falando de faculdade, eu não tô falando de academia, não tô falando de nada disso. É muito mais sutil, tá? É muito mais autoconhecimento, saber quem se é. Porque quando a gente sabe quem a gente é, o externo ele não derruba, né? E aqui tem muito conhecimento das folhas, pessoas que têm conexão com folhas, estudem, né? Estudem as folhas. Tem inúmeros conteúdos gratuitos sobre autoconhecimento, expansão de consciência, gente. Inúmeros. A única coisa que a pessoa precisa fazer é organizar, dedicar o tempo. É só isso. Ai, mas eu trabalho, chego muito cansada. Tudo bem. Organiza um sábado, organiza um domingo. Ah, mas sábado e domingo eu não quero saber de nada, só quero descansar. Então, o que você escolhe para a tua vida? O que você escolhe para a sua trajetória? O que tem um peso maior? É esse descanso pontual de sábado e domingo? Ou é você pisar no teu propósito, na tua missão? O que vale mais para você? Tudo vai depender do valor que você dá. Que se você não der valor no seu tempo, pode ter certeza que o que estão te pagando aí é muito menor do que o que ele vale. Que o tempo é precioso, o tempo não tem moeda suficiente nessa dimensão terrestre. Não existe moeda suficiente para pagar o tempo de ninguém. Fizeram uma conta besta aí. Fizeram uma conta besta. De tantos reais, não sei quantos reais, por não sei quanto tempo. O tempo é precioso.
Estude sobre o tempo. Tudo que você puder acessar sobre o tempo. Não gaste seu tempo com bobagens, com conversas tolas, com imagens tolas, com vídeos tolos. Não tô dizendo que é para perder a alegria. Não tô dizendo que não é para se divertir. Só que até a comicidade, ela tem um aspecto curativo e ela pode ser feita de uma forma inteligente, honesta. Pessoas que fizeram muitas outras pessoas rirem, fizeram isso à custa do choro de alguém. Isso não é alegria. 3 cartas, por gentileza. Se o choro for de alegria, tudo bem, mas se a pessoa se sentir atacada, e é o que mais tem aí, pelo amor de Deus. A duplicidade, a preeminência e o inesperado. Lidar com os aspectos do feminino e do masculino é uma das questões grandiosas dentro dessa situação da prosperidade, tá? Aqui eu vou falar de muita coisa e talvez, talvez em algum momento chegue a ideia do dinheiro, só que não é esse o ponto, tá? A gente aqui não tá nem preocupada com isso, porque dinheiro é consequência dos seus atos. Eu posso ter muito dinheiro e ter atos esdrúxulos. Do que adianta? Tem uma conta corrente ali sendo alimentada, mas o mental sendo perdido, o estômago doendo, o corpo dolorido, a mente insatisfeita. Para quê? Qual é o propósito disso? Equilíbrio do masculino e do feminino. E aqui eu sinto que é muito mais feminino, tá? Tem uma energia muito mais feminina trazendo esse sentido da prosperidade. É como se para utilizar o tempo fosse necessário fazer uma grande investigação das emoções, tá? Como que as emoções estão sendo trabalhadas nesse momento? Como que tá o seu masculino? Como que tá a sua racionalidade? Você está conseguindo racionalizar bem? Como que tá o seu feminino? Como que estão as suas emoções? A gente está falando aqui de polaridade, não tem nada a ver com gênero, opção sexual, é energia masculina, energia feminina que estão operantes em todos os corpos, tá? Tudo tem o masculino, tudo tem o feminino. Quem tiver interesse, pesquise leis universais, as 7 leis universais. Eu recomendo muito a doutora Mabel. Sim, doutora porque ela tem doutorado. Eu recomendo muito. Tá no YouTube, tá gratuito. Canal Artétipos. Ela explana muito bem. Estamos todas as energias regidas debaixo das 7 leis universais. Não há como fugir disso, né? Então, o exercício das polaridades do masculino e do feminino é de imensa necessidade. Para você ser uma pessoa boa, você tem que entender as suas emoções.
Para você ser uma pessoa má, você tem que entender as suas emoções. Aqui a gente também não tem conceito de que bom é uma coisa e que mal é outra, tá? Óbvio, há questões que são... É muito perceptível a gente entender que aquilo ali tá gerando um sofrimento no outro, né? Mas aqui a gente tá falando de polaridades, aqui a gente tá falando de equilíbrio, de poder compreender que a prosperidade, ela depende de equilíbrio emocional, equilíbrio mental, equilíbrio espiritual. Ah, Luana, mas eu não acredito em espiritualidade, não tem problema. Você não tá vendo a natureza, a árvore, a água, o ar? Se a gente polui o ar, o que que acontece com a gente? Se a gente polui a água, o que que acontece com a gente? Se a gente envenena mais um pouco a comida, quantas mais pessoas vão ter câncer daqui a algum tempo? Porque tantas pessoas estão vivenciando, experienciando situações aqui que obviamente não são somente materiais, mas também tem uma grande parcela da forma como se alimenta, do tipo de água que bebe, do tipo de ar que respira. Isso é espiritualidade. Isso é Deus. Se a gente continua queimando a floresta, o que que acontece? Se a gente continua tirando a árvore da onde ela tá, todo janeiro, fevereiro e março, as coisas vão desbarrancar. E por que que a gente tá vivendo assim? Por que que umas pessoas têm tantas casas bem localizadas em tantos lugares e tantos imóveis vazios e outras estão na rua? É esse tipo de coisa que a prosperidade pede para pensar. Não é só o umbigo. Não é só, meu Deus, o que que eu vou fazer aqui? Eu quero enriquecer, eu quero viajar, eu quero aproveitar e curtir a vida. E o seu irmão? E a sua irmã? Ah, então tá dizendo que eu tenho que parar tudo e me preocupar com outro? Também não é isso. Você tem que se preocupar tanto com você, tanto com a sua conduta, o seu pensamento, a sua energia, a sua ação, ficar obcecado por si mesmo e não de uma forma egóica, sabe? Mas é de avaliar tudo aquilo que você tem dito para o outro, tudo aquilo que você tem pensado do outro, tudo aquilo que você tem emanado para o outro. A gente está no universo de energias. Então não adianta eu olhar para a pessoa e falar assim, gratidão, e no fundo do meu coração eu estar sentindo ódio, raiva dela. E não estar aceitando quem aquela pessoa é. A prosperidade ela começa aí, na aceitação. A partir do momento que eu começo a aceitar o outro como ele é e não tento mudar aquilo que ele é, eu consigo começar a ter um pensamento próspero, tá? A preeminência me traz muito um sentimento de necessidade de elevação, tá? Ela vem debaixo da linha de Oxalufã e é uma necessidade de elevar a mente. Gente, tarô não é pra gente descobrir quem vai ser o próximo amor da vida. Pelo menos não esse que eu leio, tá? Não esse que eu leio. Não vai ser pra gente descobrir qual que é, quanto que eu vou ganhar daqui 3 anos. Não é, porque isso vai depender único e exclusivamente de você. A espiritualidade, ela ampara o passo, mas ela não te carrega no colo mais, não. Não carrega. Se você não levantar e caminhar, não tem ninguém para te carregar no colo. Não tem. Isso começa de dentro. Isso começa da busca interna, da sabedoria,
da consistência, sabe? Do propósito. Qual que é o meu propósito aqui? O que que eu vim fazer? Ou se eu não sei o que que eu vim fazer, eu não sou obrigado a ter sabe? Com a certeza o que eu vim fazer, mas pelo menos eu faço algo de importante. Eu apoio uma pessoa que está precisando e que está pedindo ajuda. Qualquer pessoa, não é só da família, não é só o amigo, não é só o irmão, né? Porque a gente tem uma tendência a se mobilizar quando é só a família, ou quando é só o filho ali, é só o companheiro, a companheira. Não é todo mundo. É onde você pode fazer. Não é onde. Não é tirar de si para entregar tudo para o outro. Porque isso daí a gente já está fazendo já há séculos. Doar a vida inteira para outra pessoa ali, doar toda sabe? Eu não quero fazer isso, mas eu tô doando o meu tempo, a minha energia, a minha espiritualidade para fazer aquilo que o outro quer e eu não quero. Aí eu vou lá e faço. Faço e o outro não reconhece. Me arrependo e fico com mágoa. Pra quê? Pra que doou então? Pra que esqueceu de si? Pra que entregou tudo o que tinha então? Pra ter o que reclamar? É sobre isso, tá? É sobre isso. É resgatar esse sentido da sabedoria dos mais velhos, dos ancestrais. Aqui é muito forte a energia de preto velho, tá? Eu tô falando desde o começo, tava sentindo. Preto velho, caboclo e povo da rua. Resgatar essa sabedoria dentro de si. Não tô dizendo que é pra ir no centro, não tô dizendo que é pra ir, ai, mas eu não gosto dessas coisas, eu não conheço, não quero nem saber. Não precisa, não precisa. Vai ali no pé de uma árvore, senta um momento né, junto dela, tira o pé do sapato e pensa. Pensa junto com ela. Ela tá crescendo ali, ela tá existindo. Ela tá fazendo trocas com o ar, tem folha caindo, tem galho balançando, tem um monte de coisa ali acontecendo, um monte de vida naquela. Chega perto de uma árvore e repara o tanto de vida que tem dentro dela. Se ouve algum barulho, se a tempestade, se o vento, se as outras forças da natureza, né, não remexem ela. Ela faz algum barulho para crescer? Ela se queixa, ela se lamenta de perder as folhas no outono? É ciclo, é ciclo. Todo ano tem inverno. Então se prepare fisicamente, energeticamente. Tem pessoas que não têm nem essa possibilidade. Eu não sinto que estou falando aqui para pessoas que estão sem a possibilidade de se preparar, de se nutrir, tá? Eu não sinto. Próxima carta é o inesperado. Forte demais energia de caboclo aqui, tá? O inesperado é assim, a partir daquele momento que a gente se investiga, que a gente traz para a mente consciente quem estamos sendo, o que estamos fazendo, por qual propósito nós estamos caminhando, a gente deixa de se sentir perdido. A gente deixa de pensar, de imaginar que estamos sós. A gente não tá só. Nunca. Não tem como. Né? Para quem está perdido na leitura e não tem acesso a conhecimentos da espiritualidade, se dê a oportunidade, sabe? Se está sentindo vazio,
Está sentindo o coração vazio? Está sentindo alguma coisa aí com necessidade de ser preenchida? Se dê a chance. Se dê a chance de mergulhar, aprofundar. Não é saber, gente, olha, a tendência do ser humano, né, é fazer o seguinte: se identificar com uma energia, utilizar aquela energia de muleta para as próprias falhas de emoção, de caráter ou de qualquer outra coisa, e dizer que a culpa foi da energia. Ah, eu sou assim porque eu sou do fulano de tal. Eu sou assim porque isso é assim, é um despautério com aqueles que viveram, que experienciaram e que agora trabalham do lado de lá. Isso é um despautério. Então, se você tem conexão com a espiritualidade, com alguma divindade, olhe, né, para a caminhada, estude a mitologia dela, porque ela já passou por toda essa trajetória para deixar a lição aí. É só observar qual é a lição. Se a lição daquela energia foi que ela precisava lidar com a raiva, já desatine a lidar com a tua raiva. Só para entender, tá? E quem tá perdido, assim, em questão de espiritualidade, outro mundo, outra... Isso não tem nada de misticismo, tá, gente? Não é nada místico. Sabe, não há coisas, situações inexplicáveis. Ah, aconteceu uma situação inexplicável, aconteceu um milagre. Tem uma mulher, na década de 70, o nome dela é Louise Hay. Na década de 1970, ela descobriu uma situação no útero. E ela tinha, se não me engano, né, se não me falha a memória, 2 meses de vida. Ela parou tudo o que ela estava fazendo, foi ao médico e disse assim: olha, eu não aceito fazer esse processo aqui. Eu não aceito. Ele falou assim: bem, então, já que você quer morrer, você que assine aqui para mim esse documento, porque eu não vou me responsabilizar. Pois bem, eu me responsabilizo pela minha cura. E ela começou a fazer o quê? Se autoconhecer, estudar outras possibilidades fora da medicina. Não estou dizendo que é para ninguém sair do médico e ir buscar outra coisa, porque uma vez que a gente já está com a questão manifestada no corpo, a gente precisa da sabedoria, da ciência. Mas o que eu estou dizendo aqui é que muita parte da cura depende do nosso desejo de cura. Se a gente não deseja a cura, como é que ela vai se estabelecer? Pois ela estudou, ela fez obras belíssimas, né? Entre elas, Como Curar a Sua Vida. Já é um estudo metafísico. Não é místico, gente, é ciência. A ciência e a espiritualidade, elas podem dar os braços. Mas se a gente começa a resolver o problema de saúde, se a gente começa a resolver o problema social, se a gente começa a resolver as questões mais profundas da sociedade, qual o lucro? Quem perde com isso? E é por isso que a gente tem que conhecer. Quem conhece não depende, tá? Mais 3 cartas, por gentileza. Essa carta do inesperado é um novo caminho, tá? Aqui tem pessoas que não conhecem, não acessam, eu não sei o que vai acontecer, mas pode ser que essa leitura chegue nessas pessoas e que comecem a se interessar por assuntos da espiritualidade, sobretudo assuntos da espiritualidade que estão conectados com aspectos da física, tá? A física clássica não vai falar de nada disso, eu tô falando da física
dos tempos atuais. Mais 3 cartas, por gentileza. Muito forte a energia de Ogum aqui, virou a domesticidade. Domesticidade. Ó, a gente tá numa lua, né? Está começando hoje um céu de ação, tá? Ação é fogo, é Áries, né? Energia muito potente, assim, sabe? Energia que faz a gente se sentir viva. Então tem assim, as pessoas que estão no mesmo fluxo, na mesma historinha dentro de casa, vivenciando, experienciando a mesma coisa, todo santo dia, aquela rotina, sabe? Tem que mudar, tem que dar movimento. Se estiver ressoando com essa leitura, tá? Ninguém tem que fazer nada obrigado, mas se estiver ressoando com essa leitura, a parada agora é movimento. Movimento. Os próximos meses, 3 meses aí, serão meses de muita necessidade do movimento para poder construir essa sabedoria, sabe? Você não tem contato com a cultura? Vai assistir uma peça de teatro, vai procurar um dispositivo que, sabe, que ensina, que tem oficina de dança, que tem oficina de artesanato. Vai fazer uma coisa diferente, vai descobrir o que você ama de verdade. Porque a prosperidade, ela depende do amor, tá? Não tem prosperidade sem amor. Ah, Luana, mas então você tá me falando que a pessoa, ela trabalha ali no banco fulano de tal, recebe 20 mil reais por mês, que nem é muito dinheiro, tá? Recebe 20 mil reais por mês, vai viajar todo não sei quando, está me dizendo que ela não é próspera? Eu tô sim. Porque se ela não estiver pisando na missão dela, se aquilo não for o sabor, sabe? O sabor da vida dela, ela não tá próspera. Ela pode parecer próspera, mas se sentir é outra história. Então, assim, tempo, Iroko. Pesquisem sobre a mitologia de Iroko, é belíssima. O tempo bem aproveitado, ele gera frutos, né? Isso não significa que não precisa de ciclo, tá? Isso não significa, porque, olha, tem sementes, determinados tipos de semente que para a gente poder plantar, a gente precisa dar uma quebradinha dela, dar uma dentadinha nela, sabe? Aí dá uma dentadinha, coloca lá na terra e ela tá pronta para ter força para subir, para começar a se constituir. Vocês já pararam para pensar como que funciona o ciclo de qualquer árvore frutífera? Pesquisa. Sei lá, uma fruta que você gosta muito, pesquisa como que funciona. Porque há pessoas que recebem uma laranja, você recebeu ali uma laranja, você não tem nada para comer, tá com muita fome, recebeu a laranja. E aí você só vê a laranja ali, nossa, mas eu só tenho uma laranja, e amanhã, e depois, e mais tarde. Dentro da laranja você tem muitos pés de laranja. Quantos você quiser. Isso é prosperidade. A prosperidade ela não acumula, ela multiplica. E multiplicando ela divide. Quem acumula é subtraído.
Pode não ser de dinheiro, mas é subtraído de outra coisa, de emoção, é subtraído de saúde. Não tô dizendo que é pra ninguém largar o emprego, gente, pelo amor de Deus. Mas é agir com sabedoria. Sabedoria, o que eu sei fazer? Ah, eu tenho aqui a carreira de, sei lá, tenho aqui a carreira de gerente da multinacional do não sei o quê, mas a minha paixão mesmo é vender bolo. Vai vender bolo. Metáforas, tá? São metáforas. É uma mente que depende de abstração, tá? Abstração, abstraia, cria, trabalha a criança. Próxima carta é o Renascimento, né? Carta do Renascimento, ela traz muito forte essa energia de transição desse momento. Chegou a hora, sabe? Chegou a hora de pegar a chave, chegou a hora de voar, chegou a hora de conhecer novas coisas, de acessar dispositivos culturais, de acessar novas culturas, novas formas de experienciar a vida, outras cidades, sabe? E conhecer o costume de uma cidade. Vai assim, eu, com sentimento, eu vou estudar. Eu tô indo viajar, eu tô indo me alegrar, eu tô indo experienciar, mas eu estou indo estudar. Estudar a natureza, estudar como que, sabe, gente, é uma, é um absurdo que a gente se permita ver o mar uma vez por ano. Ah, não, tenho férias uma vez depois de 12 meses, 14, 15, 2 anos. Que a gente se permita a estar em um ambiente depois de, sabe, tanto tempo. Tanto tempo de trabalho, tanto tempo de emoções sendo consumidas. Porque a gente criou um sistema onde precisa-se de muito dinheiro sendo investido em uma viagem. Sendo que a nossa essência, ela é nômade. Ela vai e volta para onde ela quer, ela não tem casa. Mas aqui já é outra história. Talvez eu traga uma outra leitura sobre liberdade. Vamos lá, mais uma carta por gentileza pra gente fechar. Eita, o eremita. Não é um processo fácil, tá? Mas não é impossível. É um processo de muita observação de si, muito assim, é muito fortalecimento, é estabelecer propósito mesmo, sabe? Eu tenho um propósito aqui, eu quero caminhar nesse propósito, eu quero constituir um propósito, uma missão. Ah, a missão então eu tenho que ser doutor, tenho que ser, sabe? Eu tenho que ter milhares de diplomas. Não, às vezes a sua missão é fazer bolo. Porque é aquilo que você ama, é o que você ama, é o que você recebe como sendo prazeroso, como sendo inteligente investir o seu tempo naquilo, tá? Caminhos estão abertos. A força do eremita, olha, o eremita ele anda com calma, viu? Ele anda no escuro, ele leva assim uma chama, né? É interessante que esse eremita do tarô egípcio, ele tem muito forte a energia de sol, de lua, né? Fogo, terra, ar, um sentido maior assim de racionalidade, tá? É o equilíbrio mesmo da racionalidade com as emoções, com esse processo de renascimento, refazimento, sabe? E ele caminha com uma chama bem
iluminando só o próprio caminho, tá? Ele pensa nele, ele pensa em si. Não pensar em si de forma que tire vantagem do outro, não é sobre isso. Mas é pensar em si para extrair desse renascimento o melhor, a pedra lapidada já, tá? Bom, é o que eu vejo por aqui, né? Eu vou tirar uma última carta, que são as cartas do caminho sagrado. Por gentileza, uma carta para sintetizar esse momento, um conselho ou um direcionamento. A carta que saiu foi a número 13. Ela chama O Coral. Bom, eu gosto sempre de ler os ensinamentos desse livro, porque eles são ensinamentos muito poderosos, né? A caminhada dos indígenas, caminho ao grande espírito, caminho sagrado. Lembra-me, por favor, coral vermelho, o sangue de toda a minha gente. Cada um de nós tem sentimentos que refletem a alegria interior. Possa eu suprir minhas carências e depois aprender a partilhar o amor que é minha essência, o coração que arde dentro de mim. Se o coral apareceu entre suas cartas hoje, é porque você está sendo requisitado a rever as suas ideias sobre alimentação. É possível que tenha chegado a hora de alimentar melhor a si mesmo ou a alguma outra pessoa. Se você se recusa a ser alimentado, pode ser a hora de mudar de atitude antes que você fique doente. O coral vem nos lembrar que nossos corpos também possuem as suas necessidades. Preste atenção ao seu corpo e seja mais generoso com ele. O coral também fala da família planetária. Se você estiver se sentindo sozinho, pode ser a hora de voltar a se unir a outras criaturas que dividem a Terra com você. Passe a ouvir mais todos os nossos parentes e afaste o refrão "Estou sozinho" de seus pensamentos. O coral sugere que devemos começar a prestar mais atenção aos nossos sentimentos. Se você tem ignorado como se sente em relação a determinadas pessoas, ou como seu corpo se sente no seu dia a dia, o coral veio estimulá-lo a conectar-se mais profundamente com os seus próprios sentimentos. Lembre-se, sentir é curar. Espero que essa leitura apoie e que seja um bom dia para todas as pessoas. Um beijo.